A paz do Senhor, queridos amigos e amados irmãos, que bênção, que alegria, que felicidade poder mais uma vez estar aqui com vocês nesse momento tão glorioso dado pelo Senhor Jesus Cristo, para que nós viéssemos meditar em Sua palavra, aprendermos mais da Escritura, dessas lições maravilhosas da Escola Bíblica Dominical do segundo trimestre de 2022. É sempre um prazer poder estar aqui com você, é sempre uma alegria saber que cada lição que nós trazemos aqui tem sido fonte de vida para a sua vida. Isso nos dá ânimo, nos dá alegria em continuar produzindo então esses conteúdos aqui. Desde já então eu peço a você, querido, que não é inscrito no nosso canal, que possa nos dar essa força fazendo a sua inscrição e com certeza estará apoiando esse trabalho que nós desenvolvemos aqui no canal. É esse canal que tem o intuito de abençoar pessoas espiritualmente e assim também o reino de Deus. E a você que é o nosso inscrito aqui, desde já eu peço o seu like, que você deixe a sua contribuição, escrevendo alguma coisa aí para nós, sua dúvida, questionando alguma coisa, o que seja, participa, interage conosco e assim o trabalho vai sendo desenvolvido, nós vamos crescendo cada vez mais. Amém, meus amados? Nós vamos então para a lição de hoje, a lição de número 10, mas antes disso, eu deixo aqui destacado para nós o tema que envolve os 3 meses da nossa lição. Você acompanha aí na tela. O tema do nosso trimestre é os valores do reino de Deus, a relevância do Sermão do Monte para a Igreja de Cristo. Glórias ao nome do Senhor. Esse então é o tema que rege os 3 meses da nossa lição. E hoje especificamente a lição de número 10. Semana passada tivemos uma lição gloriosa que falava a respeito da oração e do jejum. Dessa feita nós vamos falar em outro tema e você acompanha aí na tela a lição de número 10, que tem como título Nossa segurança vem de Deus. Glórias ao nome do Senhor. Que tema glorioso, meus amados, e eu não tenho dúvida que até o final Deus falará coisas gloriosas conosco. Amém? Nós vamos aqui então apresentar também os objetivos da nossa lição. Você acompanha aí na tela. Os objetivos da nossa lição são 3. O primeiro deles, contrastar a riqueza do céu com a riqueza da terra. Segundo, descrever a idolatria ao dinheiro. Terceiro, demonstrar a quietude espiritual em Deus. Glórias ao nome do Senhor. Esses então foram os 3 objetivos, a serem alcançados no decorrer da nossa lição. Acompanhe aí também, meus amados, os tópicos e subtópicos da nossa lição. Veja aí na tela. O primeiro tópico da nossa lição tem como título Riqueza do céu e riqueza da terra. O primeiro subtópico diz: uma conciliação impossível. Segundo, tesouros da terra e tesouros do céu. O terceiro subtópico diz: o que o cristão precisa saber sobre os bens materiais. Glória a Jesus. E a terceira, meus amados, e esse é o terceiro, o segundo ponto, tópico da nossa lição diz: a idolatria ao dinheiro. O primeiro ponto, o coração no lugar certo. Segundo, idolatrando a mamon. O terceiro subponto diz: a riqueza condenada por Cristo. O terceiro tópico da nossa lição, meus amados, diz: vivendo a quietude espiritual em Deus. O primeiro subponto diz: os males advindos das preocupações.
O segundo subponto diz: vivendo sem inquietação. E o terceiro, vivendo sossegados em Deus. Eita glória! Será uma lição maravilhosa, meus amados. Estejamos atentos ao que Deus irá falar ao nosso coração. Nós vamos aqui também apresentar nessa lição o nosso texto áureo e a nossa verdade prática. Acompanhe aí na tela então o nosso texto áureo que está em Lucas, no capítulo 12, o verso é o 15, abre aspas, diz: e disse-lhes: acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer um não consiste na abundância do que possui. Lucas, capítulo 12, verso 15. Esse então é o nosso texto áureo. Temos também aqui, e quero deixar destacada, a nossa verdade prática. Você acompanha também aí. A nossa verdade prática diz: não podemos colocar a nossa esperança nas riquezas deste mundo, mas sim em Deus. Glórias ao nome do Senhor. Queridos, mais uma vez eu peço em nome de Jesus, esteja com a Bíblia em mãos, a revista, um caderno, uma caneta, e enquanto eu vou falando aqui, você professor, você que faz parte aí desse grupo de irmãos sedentos pelo novo de Deus, pelo alimento espiritual, abra o seu coração, faça suas anotações e Deus falará conosco poderosamente em nome de Jesus. Amém? Então vamos lá para os apontamentos que eu fiz aqui com base na nossa lição. Olhando então para o texto da nossa lição, quando ele diz: nossa segurança vem de Deus. Nossa segurança vem de Deus. Segurança no sentido de confiar, confiança, estar confiado em Deus, estar confiante em Deus, crer em Deus, confiar em Deus, descansar em Deus e saber que as respostas vêm da parte de Deus, saber que aquilo que precisamos vem da parte de Deus. Com base nessa questão da segurança, meus amados, que a nossa segurança está em Deus, vem de Deus, quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, nós vamos ver o ser humano distanciando-se desta verdade encontrada no texto da nossa Escritura. Como eu coloquei aqui, fonte de confiança dos homens. Os homens, então, eles vão contrário àquilo que diz a Escritura, que a nossa confiança deve estar em Deus, que a nossa confiança ou segurança vem de Deus. Mas nós vemos outras situações pelas quais os homens colocam a sua confiança. Por exemplo, Salmo 20, nós vemos o homem confiando ali, ou colocando a sua confiança, cavalos e em carros. Nós vemos no Salmo 20, os homens colocando a sua confiança nos carros, nos seus cavalos. Nós vemos que no passado, diferentemente de hoje, que os exércitos, eles têm o seu poderio bélico, as suas forças de guerra, suas armas poderosíssimas, as quais eles colocam a confiança de que vão ganhar uma guerra com base no seu poder bélico. No passado, um exército dava-se forte, ou era considerado forte, pela quantidade de carros, de cavalos, de cavaleiros. Então, fazia essa mensuração entre o exército que tinha mais cavalos, carros, cavaleiros, e aquele que tivesse mais dessas coisas, com certeza seria aquele a quem teria a maior chance de vitória. Ou seja, os carros e os cavalos evidenciavam ou davam a entender que aquele exército seria o vitorioso. Então todo exército que ia para a guerra, ele pautava-se nisso,
olhando para os seus carros, os seus cavalos, eles já tinham a esperança de que iriam ganhar a guerra, iriam ganhar aquela batalha. Então, nós vemos pessoas que confiavam em carros, em cavalos. A Bíblia também vai nos mostrar em Provérbios, no capítulo 3, verso 5, parte B, que algumas pessoas fiam a sua confiança, colocam a sua confiança aonde? No entendimento, na sabedoria. Algumas pessoas se sentem confiantes, se sentem fortes, se sentem seguras no seu conhecimento, na sua capacidade intelectual, na sua capacidade de desenvolver situações, e se sentem em paz, se sentem seguras. E ao dizer isso, eu não estou dizendo, queridos, que seja certo. Não, eu estou apenas evidenciando situações diferentes do que a nossa lição está apresentando. Que a nossa confiança ela deve estar fiada em Deus. Mas a Bíblia apresenta pessoas destoando dessa verdade, de confiar em Deus, e coloca a sua confiança em outras coisas, nos carros, nos cavalos, no caso aqui de Provérbios capítulo 3, na sabedoria. Tem pessoas que se apegam ao conhecimento, aquilo que adquiriu de conhecimento, da sua sabedoria. Nós vemos também no mesmo livro de Provérbios, no capítulo 11, no verso 28, pessoas que colocam o quê? A sua confiança no dinheiro. Eles confiam, se acham seguros por meio daquilo que o dinheiro pode produzir para eles, proporcionar para eles, a ponto de terem carros blindado, terem cercas elétricas, muros altos, segurança na porta da sua casa e casa mais segura, com filmagem, com tudo. As pessoas vão confiando no seu dinheiro, acham que podem comprar tudo, que podem comprar todos, que podem todas as coisas, e vão vivendo assim. É tanto que para alguns o dinheiro é um Deus. O dinheiro é o seu Deus. É o que nós vamos ver mais para frente. Em Jeremias, no capítulo 17, verso 5, nós vemos uma outra situação, que são pessoas que confiam em si mesmas. Nós vemos então pessoas que confiam em carros, em cavalos, no entendimento, na sabedoria, no dinheiro. Em Jeremias capítulo 17, verso 5, nós vemos pessoas que confiam em si mesmo. Eles acham que são capazes, que vão conseguir tudo, que não precisam de ninguém, que são autossuficientes. É errado, queridos. É tanto que a Bíblia diz que há caminhos que para o homem parecem ser bons, mas no final é caminho de morte. É tanto que a Bíblia diz: maldito o homem que confia em si mesmo. Maldito o homem que confia em si mesmo, é o texto que está em Jeremias. Mas há pessoas que confiam em si, creem no seu poder, na sua capacidade, na sua expertise, e vão vivendo assim. E a ilusão, todas essas coisas que eu disse aqui, é pura ilusão. A nossa confiança deve estar no Senhor, deve estar em Deus. Amém, meus amados? Vamos para o texto áureo. Tem muitas verdades aqui contidas no nosso texto áureo, e diga-se de passagem, essa lição está rica, meus irmãos, rica de detalhes, rica de coisas gloriosas da parte de Deus ao nosso coração. Então, prepare o seu coração e deixe o Espírito Santo de Deus falar no profundo do teu interior. Então, o texto áureo diz assim: e disse-lhes, acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do bem que possui. Bendito seja o nome do Senhor. Quando o texto, pelo menos na minha interpretação, é assim, quando o texto diz, porque a vida de qualquer um, ou seja, está falando da felicidade, está falando no sentido de alegria, porque a felicidade, porque o prazer,
o bem-estar de qualquer um não consiste no bem, nos bens que possui, na abundância que possui. Então, veja que o sentido de vida que o texto está falando é no aspecto de estar bem, de ter felicidade, de estar em paz, de ter alegria. É isso que o texto está dizendo quando fala de vida, ou seja, a alegria, a felicidade, o bem-estar, o prazer de um ser humano não está condicionado na abundância de bens, não é fruto da abundância de bens, mas de outro fator. No caso aqui nós cremos, pela revelação da Bíblia Sagrada, que está em Deus. É tanto que o apóstolo Paulo disse assim, e olha que ele estava preso, a circunstância não era favorável para esse homem declarar isso que ele declarou, mas sabendo ele que a alegria dele não está condicionado a coisas ou situações, ele ainda preso disse, alegrai-vos no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos no Senhor. Filipenses capítulo 4, verso 4. Onde estava a alegria, a felicidade deste homem? Em Jesus de Nazaré, louvado seja o nome do Senhor. Então observe, o texto continua dizendo, a vida de qualquer um não consiste na abundância do que possui. O que nós extraímos dessa verdade aqui, meus amados? Pelo menos três. A primeira, o mais importante não são as riquezas. Quando o texto diz que a alegria, a felicidade do ser humano, aquilo que ele realmente precisa, não está na abundância de bens, aquilo que lhe completa não é a abundância de bens, nós vamos perceber que a riqueza ou o dinheiro não é tão importante quanto o mundo prega, o mundo ensina. As pessoas querem nos fazer acreditar, o dinheiro não é tudo. O dinheiro não é a coisa mais importante da face dessa terra. E por incrível que pareça, é o que nós estamos vivendo. Se você for perceber qual é a loucura do mundo, por que o mundo corre a todo o vapor atrás do dinheiro, atrás da riqueza? É tanto que tem pessoas que se dizem ser da parte de Deus, que pregam o evangelho da prosperidade. Eles tentam unir as duas coisas que o ser humano precisa, né? É a espiritualidade e a questão do dinheiro. Porque eu não estou invalidando, meus amados, a importância ou a necessidade de nós termos o dinheiro, de nós termos um meio de sustento, mas isso não pode ser mais importante na nossa vida, porque daqui a pouco nós vamos ver o que isso acontece quando pautamos a nossa confiança nessas coisas. Mas pega-se a espiritualidade, que é falar de Deus por meio da Bíblia Sagrada, e une a essa questão desse anseio natural do ser humano pela riqueza, e dizem que estão pregando o evangelho da prosperidade, que não há coerência entre uma coisa e outra, meus amados. O evangelho não se propõe a isso, ao enriquecer as pessoas de maneira nenhuma. Então, quando nós olhamos para esse texto, a primeira coisa que nós destacamos é que o mais importante não são as riquezas. O próprio texto diz, a felicidade, a vida do homem não está na abundância de bens. A segunda coisa que eu destaco aqui para nós, olhando para esse texto, meus amados, que as riquezas não prolongam a nossa vida, que as riquezas não prolongam a nossa vida. O homem busca tanto a riqueza, o dinheiro, a prosperidade, achando que isso vai prolongar a sua vida, né? Achando que com base nesse adquirir de riqueza, ele terá muitos anos de sua vida. Pegando aqui essa verdade do texto, quando ele diz, e disse-lhes, acautelai-vos, guardai-vos da avareza, porque a vida não consiste na abundância de bens.
A vida não está atrelada à abundância de bens. Não significa que quanto mais bem eu tiver, quanto mais riqueza eu tiver, mais vida eu terei. Nada assegura, queridos. Nada está garantido. Então tem pessoas que acham isso, que por causa do dinheiro, dos bens, a vida dela será prolongada, e de maneira nenhuma. Pelo contrário, a Bíblia diz que a nossa vida é como um vapor. A Bíblia diz que a nossa vida é como uma flor que cedo aparece, vem o sol, bate nela e ela seca e cai. A nossa vida é curta. Por mais dinheiro que nós tenhamos, a nossa vida ela vai continuar sendo curta. É tanto que tem pessoas que fazem procedimentos em cima de procedimento, espicha a pele daqui, espicha a pele dali, pinta cabelo, espicha cabelo, faz tratamento, faz pigmentação, faz check-up, faz cirurgia daqui, cirurgia dali, mas o tempo, como eu gosto de dizer, o tempo é implacável. Ninguém consegue segurar o tempo, meus amados. A morte virá, a velhice chegará, as doenças chegarão inevitavelmente. Por mais dinheiro, por mais bem que nós tenhamos, por isso que a Bíblia está dizendo, o texto está dizendo, a vida não consiste nessas coisas. O viver não consiste nessas coisas. Por isso que eu digo que as riquezas não prolongam nossa vida. O terceiro nós somos administradores. Nós somos administradores. Eu gostei de refletir a respeito disso, porque as pessoas colocam como meta na sua vida adquirir coisas, e ter mais coisas e mais coisas, e conquistar, achando que tudo aquilo é deles, achando que tudo aquilo é delas. Aí você vai refletir, meus amados, você vai analisar um pouco mais. Por mais que a gente adquire muita coisa, nada dessas coisas nós levaremos para o outro lado. Interessante que essa realidade no passado era mais evidente. É tanto que antigamente, quando achavam ali aqueles sarcófagos onde tinham as múmias, dentro desses sarcófagos achavam dinheiro. Alguns faraós eram enterrados com algumas barras ali, moedas de ouro, porque no entendimento deles, eles achavam que indo com o dinheiro deles, com o ouro deles, do outro lado esse dinheiro, o ouro, acompanharia. Coisa que não é verdade, meus amados, coisa que não é verdade. Então veja, nós precisamos entender que nesta terra nós somos apenas administradores. Somos apenas administradores. Nada é nosso. Entenda? Queria que todos entendessem essa verdade. Por mais que você tenha trabalhado, conquistado o dinheiro e comprado alguma coisa, essa coisa, ou até mesmo o dinheiro que você tem, não é seu, não é meu. É por isso que eu digo que nós somos apenas administradores. Nada é nosso. Porque se fosse nosso, ao morrer, nós levaríamos. Mas o que dessa terra é, nessa terra ficará. Por isso, meus amados, não é tão interessante nós, que sabemos que não somos daqui, não seremos eternos aqui. O certo é não nos apegarmos tanto às coisas daqui. Porque isso vai ficar, isso vai se acabar. Não levaremos um grão de areia que quer que seja desta terra para o outro lado, meus amados. É por isso que o próprio Cristo disse que o nosso coração não deveria estar nas coisas desta terra, mas no tesouro lá de cima, lá do alto, porque eles são eternos. As coisas daqui são passageiras e nem nossas são, meus amados. Nós somos apenas administradores. O carro que você tem não é teu, você está apenas administrando. A casa que você tem não é tua, está apenas administrando. O emprego que você tem não é seu, está apenas administrando. A vida que você tem não é tua, está apenas administrando. Nós somos administradores. Entenda isso, queridos, nós somos administradores.
Quando eu trago essa reflexão sobre a questão de que nós somos apenas administradores, isso serve para que a gente não venha se envaidecer. Porque quantas pessoas há, queridos, orgulhosas, prepotentes, arrogantes, soberbas, querem humilhar as outras pessoas só porque tem um pouco mais de dinheiro do que outras. Eu achei interessante a frase de um certo filósofo que diz: ninguém é melhor do que ninguém. Nós temos apenas ideias melhores do que outras ideias. Ideias são uma coisa, pessoas são outras. Em se tratando de pessoas, todos nós somos iguais. O que difere é que pessoas têm ideias diferentes, ideias melhores, mas seres humanos nós somos iguais. E nessa perspectiva de que nós somos iguais, por mais dinheiro que eu tenha, isso não vai me fazer melhor do que os outros. Mas essa não é a realidade que nós enxergamos no nosso contexto. Nós vemos pessoas que têm dinheiro, que têm posse, que têm bens, cheias de si, orgulhosas, prepotentes, arrogantes, mas quando morrem não levam nada. São administradores. Interessante que eu faça essa ilustração, é como que alguém que foi chamado para ser caseiro de uma casa de um bilionário, vamos supor. Um bilionário me chamou para ser o caseiro durante 4 meses. E eu estou ali cuidando daquele casarão enorme, aquela mansão gigantesca. Faz sentido eu me envaidecer, meus amados, porque eu estou tomando conta daquela casa? Não faz sentido, porque a casa não é minha, a casa é do outro, eu estou apenas administrando por um período de tempo. Então é loucura eu me achar que sou alguma coisa porque estou cuidando da casa de alguém que é rico, milionário. Assim também somos nós diante das posses. Por mais que alguém tenha posse, não precisa se envaidecer, porque nem nosso é, somos apenas administradores. Amém, meus amados? Vamos mais adiante, porque tem muita coisa, meus amados, muita coisa ainda para o nosso proveito espiritual. A verdade prática diz assim: não podemos colocar a nossa esperança nas riquezas deste mundo, mas sim em Deus. Não podemos colocar nossa esperança nas riquezas deste mundo, mas sim em Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Eu faço uma pergunta: por que, meus amados? Por que não podemos colocar a nossa confiança, a nossa esperança, dizer que a nossa segurança está nos bens? Por que não podemos fazer isso, mas sim colocar em Deus? Eu tenho uma resposta que diz assim, meus amados: a permanência da nossa esperança dependerá ou perdurará de acordo com a permanência do objeto referencial. A nossa esperança durará, a nossa esperança permanecerá de acordo com o referencial que eu estou colocando a minha esperança. Onde é que eu estou colocando a minha esperança? No dinheiro? Eu pergunto: o dinheiro é uma segurança? É algo seguro? É algo que vai e que vem? É algo que tem hoje, daqui a pouco não tem mais? Quantas pessoas, meus amados, ricas, milionárias, numa pequena atitude, perderam todo o seu dinheiro? Se não me falha a memória, a questão econômica no ano de 2008, lá nos Estados Unidos, pessoas que eram ricas, em minutos, elas ficaram pobres, em alguma situação financeira que aconteceu lá no mercado, nos Estados Unidos. Acabou o dinheiro, sumiu num instante. É por isso que eu estou dizendo, e a verdade prática também está dizendo, que nós não podemos colocar a nossa confiança nas riquezas, mas sim em Deus. Porque a minha frase diz: a nossa esperança durará dependendo do referencial onde nós colocamos. Se nós colocamos a nossa esperança no dinheiro e o dinheiro se acaba, vai embora, nossa esperança também.
Mas se nós colocamos a nossa confiança num Deus que é eterno, irmãos, como será a nossa esperança? Eterna, segura, forte, bendito seja o nome do Senhor. Tem pessoas que colocam a sua esperança no dinheiro, tem pessoas que colocam a sua confiança nos bens que adquiriu. Isso tudo acaba, isso passa, isso vai embora, isso não é eterno. Eterno é o nosso Deus. Por isso que nós devemos colocar, queridos, a nossa confiança naquilo que é eterno, aquilo que de fato nos traz segurança, que é em Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Então, é essa ressalva que eu faço aqui na verdade prática, amém, meus amados? Vamos para a nossa introdução. E a leitura diz assim: na lição deste domingo, veremos que jamais devemos colocar a nossa esperança nos bens materiais, mas sim em Deus. No Sermão do Monte, Jesus ensinou a respeito do dinheiro, de ajuntarmos tesouros neste mundo e sobre a ansiedade. Tal ensinamento não significa que não podemos ter bens materiais, mas mostrar que devemos ter cuidado com a avareza, pois o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. Precisamos ser vigilantes, pois o apego aos bens terrenos nos escraviza, tornando-nos dependente das coisas materiais e não mais do Senhor, que provê as nossas necessidades. Então veja, Jesus, ao falar sobre a riqueza, ele não está condenando a busca por isso. Ele não está nos proibindo, nos tolhindo, tornando aquilo uma maldição, o ser rico, o ser próspero, mas o cuidado nessas coisas, visto que, se não nos atentarmos, isso nos envolve de uma maneira tal que ficaremos enredados, e nesse ser enredado não conseguiremos mais ter vida se essas coisas não tivermos, queridos. E quantos estão desta maneira? Eu lembro e sempre cito uma situação que se conta de um homem que era trilionário, e de trilionário ele passou a ser bilionário. É alguma atitude que ele fez lá dentro do mercado financeiro e deixou de ser trilionário para ser bilionário, e ele não suportou esta realidade e tirou a sua própria vida. Um homem que saiu de tri para bilionário e não suportou. Mas sendo bilionário, meus amados, ainda assim ele tinha muito dinheiro. Mas como ele estava apegado naquilo, ele não suportou. E foi isso que Cristo censurou. É isso que Cristo quer chamar a nossa atenção quando fala a respeito das riquezas. Não a busca em si, não o desejo por tal, mas o cuidado, a diligência em relação a isso, para não sermos dominados por essas coisas. Então, veja só, ele diz aqui que nós devemos ter cuidado com relação à avareza, que é o apego. A avareza é o apego a essas coisas, é ser dominado por essas coisas. A lição ou a introdução continua também dizendo que o dinheiro é a raiz de todos os males. O dinheiro é a raiz de todos os males. Ora, se a avareza é o apego, ou seja, o amor ao dinheiro, quem ama vai fazer de tudo para ter. Quem ama o dinheiro fará tudo para ter o dinheiro. Até mesmo coisas ilícitas, meus amados. Coisas impróprias, coisas indevidas, ações inapropriadas. Amam tanto o dinheiro, que são tão apegados ao dinheiro que são capazes de qualquer coisa para ter. Esse é o cuidado então que Jesus está querendo nos ensinar por meio da sua palavra, da sua escritura. Não o fato de ter, mas o apego a essas coisas. De maneira que ao apegarmos tanto, faremos de tudo para ter. Até mesmo quebrar a lei do Senhor, os mandamentos do Senhor, ir contrário à vontade do Senhor, abandono da fé, da espiritualidade, da casa do Senhor, esquecer o céu, esquecer Deus. Esses dias eu estava conversando com alguém, meus amados. Por que você quer ir para o céu? Pelo mar de cristal? Pelos muros de jaspe? Pela rua que é de ouro? Que essas coisas a Bíblia diz que tem lá no céu. Mas é por essas coisas que nós queremos estar no céu? Ou é pelo dono do céu, Jesus? Eu quero estar no céu, meus amados.
não pelo mar de cristal, os muros de jaspe, a rua de ouro. Não, eu quero estar no céu porque lá está o meu Salvador, o meu Redentor, Jesus de Nazaré. Porque entenda, queridos, que o céu só é céu porque Jesus lá está. Porque se Jesus não tivesse, o céu não seria céu. O céu só é céu porque Jesus lá está. Se o céu só é céu se Jesus, é porque Jesus lá está, então é esse Jesus que eu quero. Só que, trazendo agora aqui para a nossa realidade, as pessoas amam tanto a riqueza que são capazes de abrir mão de tudo, até mesmo do próprio Cristo, até mesmo das coisas espirituais, da igreja do Senhor, da casa do Senhor, em busca da riqueza, da prosperidade, de adquirir bens. Uma outra coisa, quando o texto diz que o amor ao dinheiro, o apego ao dinheiro é a raiz de todos os males, é que essa busca é desenfreada. E até mesmo aqueles que já os têm, queridos, trará doenças, trará enfermidades para o seu corpo. A Bíblia diz, eu não me recordo agora a passagem, mas as pessoas que buscam a riqueza, elas caem em aflições. Elas sofrem buscando isso. E até mesmo depois que conseguem, também sofrem com isso. Lembro de uma reflexão que alguém fez a respeito de um empresário. Você acha que alguém que é empresário, que tem dinheiro, ele tem de fato paz no seu coração? Tem não, irmãos. Tem não. Porque o medo dele ao sair de casa é ser morto. O medo dele ao sair de casa é ser sequestrado. O medo dele ao sair de casa é ter a sua família sequestrada para depois pedir um resgate. O medo dele ao dormir é pensar que alguém está desviando a mercadoria da sua empresa, alguém está desviando dinheiro da sua empresa. Tem paz uma pessoa dessa, irmãos? Tem refrigério na alma uma pessoa dessa? E olha que tem muito dinheiro. O problema é que o mundo pinta o dinheiro como a solução para tudo, queridos. O mundo pinta que a nossa felicidade estará quando o dinheiro nós tivermos. Não é verdade, queridos. A nossa felicidade está em Deus. Não adianta termos rios de dinheiro, mas não temos o príncipe da paz. Antes termos o príncipe da paz do que termos muito dinheiro, querido. Muito dinheiro. Vamos avançar, queridos. Ainda aqui dentro da nossa introdução. Essa lição, meus amados, será grande. Eu não vou me reservar em nada. Eu vou entregar tudo que Deus colocou no meu coração. Por mais que essa aula seja 1 hora, 2, 3 horas, eu vou deixar aqui registrado para a posteridade. Ainda que na introdução ela diz assim: precisamos ser vigilantes, pois o apego aos bens terrenos nos escraviza. Olha como isso é forte, meus amados. Olha como essa realidade, a busca desenfreada, ao desejo por essas coisas, ao afã dessas coisas, olha a realidade que traz para a nossa vida. Escravidão. A Bíblia diz que quanto mais tem, mais o homem quer. Mais tem, mais o homem quer. Eu quero 10 mil reais, eu quero ganhar 10 mil reais por mês. 3 meses depois você quer ganhar 15. Você passa a ganhar 15. 4 meses depois você quer ganhar 20 mil. Depois de 20 mil, é tanto, meus amados, que nós vemos aí políticos que não se contentam com o que tem e acabam querendo mais, e mais, e mais, e mais. E nessa busca, queridos, por querer mais e querer mais, a pessoa se encontra escravizada, escrava dessa verdade. Eu coloquei algumas coisas que diz assim, queridos: a Bíblia chama o dinheiro de Deus, e nesse caso escravizador. Mateus capítulo 6, verso 24. Quanto mais tem, mais quer. Se tem uma coisa, queridos, que quanto mais você tem, mais você quer, é o dinheiro. Eu não consigo ver outra coisa que quanto mais a pessoa tem, mais a pessoa queira. Uma delas, em primeiro lugar, é o dinheiro. Quanto mais tem, mais quer. Quanto mais se consegue, mais corre-se em busca disso. E a Bíblia chama o dinheiro de um Deus escravizador. Nós temos que ter dinheiro, sim, mas nós temos que ser o Deus dele, não o inverso, ele ser o nosso Deus. Nós devemos determinar as coisas para o nosso dinheiro, e não o dinheiro determinar as coisas por nós. Amém, queridos? Cuidado. Cuidado, se a Bíblia está dizendo, meus amados, é porque isso é uma verdade. E se é uma verdade, precisamos redobrar a nossa atenção para não vivermos esta realidade de sermos escravos do dinheiro. Vamos para o primeiro ponto da nossa lição, que diz assim: riqueza do céu e riqueza da terra. Primeiro subponto diz: uma conciliação impossível. São coisas opostas. Riqueza do céu e riqueza da terra são coisas opostas. A leitura diz: já experimentamos o novo nascimento, somos novas criaturas e não devemos novamente sermos dominados pela concupiscência dos nossos olhos, nem pela soberba deste mundo. Uma das tentações de Satanás, quando o Senhor Jesus passou pelo processo da tentação,
foi o oferecimento dos reinos deste mundo. Jesus rejeitou tal proposta de imediato, pois seu coração não estava nas coisas deste mundo, e ele sabia a quem deveria a adoração verdadeira. O crente precisa estar consciente de que não é possível agradar a Deus e aos homens, servir a Deus e a Mamon, palavra aramaica que designa dinheiro e cobiça. Se nossos corações não estiverem purificados pelo sangue do Cordeiro, andaremos em direção oposta a Deus e passaremos a servir ao dinheiro. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Então veja, está muito bem claro na Bíblia Sagrada, o próprio Cristo relatou, não tem como nós servirmos a dois senhores, a Deus e a Mamon, a Deus e a cobiça, a Deus e ao amor pelo dinheiro, a avareza. Não tem como. Ele diz, ou há de agradar a um e entristecer o outro, ou há de entristecer a um e agradar o outro, porque são coisas opostas, né? Como diz o outro, diametralmente oposto. Então, observe como temos a mente de Cristo, como somos novas criaturas, passamos pelo processo da transformação, da conversão, sabemos que não somos desta terra, não somos deste mundo, somos novas criaturas, cidadãos dos céus, ou seja, a nossa morada, a nossa cidadania, a nossa cidade não é daqui, queridos, mas do céu. Por que então apegar-se às coisas desta terra, se nem daqui nós somos? Precisamos então olhar para cima, olhar para o alto, olhar para onde de fato nós somos e para onde nós iremos. Iremos morar a nossa eternidade nos céus. A lição ainda continua dizendo assim, Jesus rejeitou tal proposta de imediato, pois seu coração não estava nas coisas deste mundo. Ele sabia a quem devia a adoração verdadeira. Eu pergunto, tomando como base a proposta que Satanás lançou sobre Jesus, será que foi só com ele? Será que essa proposta que Satanás deu a Jesus, será que foi só com Jesus? Será que ele se utilizou somente naquele tempo, naquela situação específica? Eu creio que não, queridos. O inimigo, o adversário, ele continua lançando as mesmas propostas de enriquecimento, de prosperidade para muitos, e muitos acabam pegando a proposta de Satanás, tendo atitude diferente da atitude de Jesus, que foi rejeitar as coisas. Eu digo, queridos, até de maneira que contraria o entendimento de alguns, porque quando eu pergunto, quando você ouve o inimigo dando ali a proposta para Jesus que daria todos os reinos, você acha que o inimigo daria ou não os reinos para Jesus? Alguns vão dizer, não, porque o diabo é mentiroso, não, porque as coisas não são de Satanás. Entenda, querido, entenda uma coisa, a Bíblia diz que o reino jaz no maligno, o mundo que diga, jaz no maligno. Quem é o Deus deste século, querido? Quem é o Deus deste século, segundo a Bíblia? Satanás. Satanás é o Deus deste século. Ele tinha, naquele momento, a autoridade para dar, se Jesus assim aceitasse, os reinos desta terra. Ora, se ele tinha capacidade para dar para Jesus, por que ele não pode dar para outras pessoas de hoje em dia? E é o que nós vemos. Essa é a realidade. Satanás oferecendo prosperidade, enriquecimento, dinheiro, bem, segurança nas coisas, e as pessoas estão caindo no engodo de Satanás. Isso pode acontecer com qualquer um de nós, e nós temos que estar atentos, meus amados, para que as riquezas não sejam a prioridade do nosso coração.
ainda que no finalzinho desse tópico, quando ele diz: se nosso coração não estiver purificado pelo sangue do Cordeiro, andaremos em direção oposta a Deus e passaremos a servir ao dinheiro. Eu coloquei aqui dizendo: o coração do ser humano só tem um espaço a ser preenchido. Eu gosto de dizer que o ser humano, na sua criação, recebeu o fôlego de vida, recebeu o Espírito de Deus, mas quando ele peca, ele se distancia, porque a Bíblia diz que o pecado do homem nos afasta de Deus. E esse afastamento faz com que a presença de Deus se retire dentro de nós. A presença de Deus se retirando dentro de nós, fica um espaço, fica um vazio. Espaço esse, vazio esse, que precisa ser preenchido. Por o homem não saber que esse espaço que existe dentro dele pertence à presença de Deus, ele vai se entupir com qualquer coisa. E naturalmente o homem tende a querer suprir esse espaço que tem dentro dele com as coisas desta terra. Mas ainda assim ele não encontrará descanso, não encontrará paz, não encontrará felicidade, mas dissabores, aflições, sofrimento, porque esse espaço que tem dentro de cada um de nós só pode ser preenchido pela presença de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, queridos, preenchamos esse espaço a cada dia mais que há dentro de nós com a presença do Deus Todo-Poderoso. Amém? Vamos para o segundo subtópico da nossa lição, que diz: tesouros da terra, tesouros do céu. Veja só, Jesus não aprovou a posição dos escribas e fariseus em relação ao dinheiro. Eles davam muita ênfase aos bens materiais e viam as riquezas como uma amostra da aprovação divina. Jesus confrontou tal pensamento, fazendo uma distinção clara entre os tesouros do céu e os tesouros da terra. O Mestre mostrou que os bens materiais não são um sinal de que Deus está aprovando nossas atitudes e conduta. Eles são transitórios e podem ser destruídos pela traça, pela ferrugem e levados por ladrões. Muitos, infelizmente, já perderam todas as suas economias devido a uma quebra na bolsa de valores, um sócio desonesto ou por meio de golpes. Segundo Jesus, o crente deve ajuntar tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consome, e onde os ladrões não roubam, não minam, onde os ladrões não minam, não roubam. Jesus estava dizendo que os nossos esforços devem ser em prol do quê? Do reino, queridos, do reino de Deus e da sua justiça, pois ninguém levará nada deste mundo, como afirmou o próprio Jó, quando diz: nu saí do ventre da minha mãe e nu tornarei para lá. Esses dias estava meditando, meus amados, me perdoe abrir aqui um parêntese, sem levarmos em consideração as questões espirituais. Só tem uma coisa que você adquire, que ninguém pode tirar de você: é o conhecimento. Eu estou dizendo que não estou levando em consideração a coisas espirituais, mas apenas aqui no nosso contexto. Veja, o que você pode alcançar, conquistar, ter, obter, que alguém não possa tirar, ou que você não possa perder? O quê? Nada além do conhecimento. Nada além do conhecimento. Até mesmo o conhecimento existe uma possibilidade, algum defeito na mente, alguém que vai perdendo ali a sua sanidade, vai perdendo a capacidade de discernimento. Mas o conhecimento é uma das pouquíssimas coisas que você adquire que não é tirado. As demais coisas todas podem ser tiradas, queridos, todas.
O dinheiro no banco que você tem, quem disse que é seguro, queridos? Quem disse? E se aquele banco quebra? Se ele abre falência? Se ele diz que não vai poder arcar com os prejuízos? Como você vai resgatar esse dinheiro? Não dá, querido, já era. Ah, não vou colocar no banco, vou colocar em casa. Quem garante que o ladrão não vem e não possa roubar? O carro, onde você pode guardar que seja tão seguro? A casa que você tem, quem garante que um pequeno curto-circuito pode fazer com que essa casa pegue fogo? Observou, queridos? Essas são as riquezas do mundo. Esses são os bens do mundo. E as pessoas não percebem que isso não tem segurança. Essas coisas em si não têm segurança. Eu estava refletindo a respeito do dinheiro. Você acha que tem dinheiro suficiente para todas as pessoas? Imagine se hoje todos decidissem tirar o seu dinheiro que está no banco. Será que tinha dinheiro suficiente para todas as pessoas? Não teria. Eu vejo que o dinheiro é uma ilusão. O dinheiro é uma ilusão, não tem para todo mundo. Então, com base nisso, queridos, nessa questão de que, fora o conhecimento, toda e qualquer outra coisa pode ser tirado, por que se apegar tanto nisso? E Cristo deixa muito bem claro em sua palavra quando ele diz que as coisas desta terra ferrugem e corrói, a traça come, o ladrão rouba, mas as coisas lá de cima, elas são eternas. Elas são eternas, queridos. Então, por que se esforçar tanto, matar-se pelas coisas daqui de baixo, sendo que vai passar? A lógica seria, o ideal será que nós visemos, meus amados, as coisas de cima, as coisas do alto, as coisas que vêm da parte do Senhor, porque elas são eternas, de fato e de verdade. Eu chamo a atenção aqui para 2 pontos dentro desse tópico. Quando a lição diz assim: eles, os escribas e os fariseus, davam muita ênfase aos bens materiais e viam as riquezas como a mostra da aprovação divina. Interessante essa verdade aqui, meus amados. Eu coloquei aqui: para o judeu, ser próspero automaticamente era ter a aprovação divina, era ter a aprovação de Deus. Por exemplo, aquela passagem do jovem rico. O jovem rico chega para Jesus e pergunta: Senhor, o que eu preciso fazer para alcançar a vida eterna? Honra o pai e tua mãe, ama o teu próximo, faz isso, faz aquilo outro, vende tuas propriedades, dá aos pobres e segue-me. Essa palavra de Jesus entristeceu o coração daquele jovem, ele sai entristecido, diz a palavra. Jesus se volta para o seu discípulo e diz: quão difícil é um rico entrar no reino dos céus. Os discípulos ficam ali pasmados com aquilo que Jesus está dizendo. O que Jesus está dizendo? Que difícil era um rico entrar no reino dos céus. E por que então que os discípulos ficam pasmados? Porque na mente dos judeus, a prosperidade, a riqueza estava atrelada ao favor divino. É como se a riqueza evidenciasse toda e qualquer aprovação divina para com aquele ser humano. Ora, se riqueza é sinal de aprovação divina, opa, estou no céu. Jesus vem e quebra esse entendimento. Ou seja, a riqueza, na visão de Deus, não é evidência de que Deus está aprovando. Riqueza não está ligada à aprovação divina. É por isso, irmãos, que a teologia da prosperidade, ela não é bíblica, ela não é divina, ela não é da parte de Deus. Porque prega-se a riqueza como um favor divino, e ao passo que eu tenho as riquezas, tudo meu está bem com Deus. Não é verdade, queridos. Não é verdade. Riqueza nem sempre é favor divino. É tanto que nós já estudamos aqui que o próprio Satanás, ele dá riqueza para as pessoas. Que dirá a riqueza agora evidenciar favor divino.
E precisamos estar atentos em relação a isso, meus amados. Observe, muitas igrejas agem assim, que é a teologia da prosperidade, do coaching. Venha para cá e você vai prosperar. Venha para cá e as portas vão se abrir. Se você está falido, se sua empresa faliu, quebrou, vem. Deus vai te abençoar, Deus vai abrir as portas, Deus vai fazer você prosperar. E nós vemos, queridos, muitos relatos dessas pessoas, não sei se nem verdade, mas a gente vê muitos relatos dessas pessoas dizendo que entraram puxando um cachorrinho, hoje estão com um apartamento, com empresa, com caminhão, com carro, com fazenda, como se isso fosse uma evidência da bênção divina, queridos. É o mesmo pensamento dos judeus, o pensamento esse que Jesus censurou. A riqueza não é sinal de um favor divino. Toda a riqueza toda a igreja, queridos, que pauta sua teologia na riqueza, não é da parte de Deus. Pode ter certeza, queridos, não é da parte de Deus, porque o Evangelho não tem a proposta do enriquecimento. O Evangelho não tem essa proposta do enriquecimento. Não tem, queridos, não tem. Uma outra coisa, essa é a proposta de Satanás, enriquecer as pessoas, porque Satanás sabe que há um oposto, queridos, e nós já vimos isso. Não tem como servir a Deus e a Mamon. Então o inimigo ele oferece Mamon para que as pessoas rejeitam automaticamente a Deus. Estejamos atentos, meus amados, estejamos atentos. Eu não estou condenando, até porque a Bíblia também não faz isso. Não estou condenando ou dizendo que os ricos não vão para o céu. Entenda, querido, a Bíblia diz, difícil é, não é impossível. A Bíblia não diz, é impossível um rico entrar. A Bíblia não está dizendo que é impossível. A Bíblia está dizendo que é difícil. Difícil é uma coisa, impossível é outra. Amém? Ainda dentro desse tópico, meus amados, aqui no finalzinho, quando diz assim, Jesus estava dizendo que os nossos esforços devem ser em prol do reino de Deus e da sua justiça, pois ninguém levará nada deste mundo, conforme afirmou o patriarca Jó. Olha como Jó, desde o Antigo Testamento, já se referia a essa verdade, querido, que nós somos administradores. Ele diz, nu saí do ventre da minha mãe, e nu tornarei para lá, bendito seja o nome do Senhor. Então nós vemos esta realidade nossa. Acumula-se muito aqui na terra, onde somos apenas administradores, onde as coisas se acabam. Mas no céu, que é nosso por herança e que é eterno, nós nos dedicamos pouco. Acumula-se muito aqui, mas pouco no céu, muito pouco no céu. A nossa visão de céu está muito pouca, muito restrita, queridos. Não há um anseio pelo céu, um desejo pelo céu, uma busca pelo céu, pelas coisas do céu, não há. As mensagens são materialistas, os hinos são materialistas, os cultos são materialistas, as igrejas estão materialistas, os pastores estão materialistas, os homens estão materialistas, o mundo está materialista. E nós precisamos ir na contramão disso. Olhar para o céu, focar o céu, desejar o céu, amar o céu, querer as coisas do céu, queridos, porque essa é a verdade. Essa é a nossa segurança, as coisas que vêm do Senhor. Eu faço uma pergunta ainda dentro desse tópico e diz assim, para que empregar tanto esforço em algo passageiro e que vai ficar aqui? Reflita nessa verdade, querido. Para que empregar tanta força, desgastar a sua vida tanto buscando as coisas daqui, se aqui elas vão ficar, se elas são passageiras? Para quê? Empreguemos a nossa força, nosso vigor nas coisas do alto, queridos, nas coisas que vêm de cima. Vamos mais adiante, meus amados, vamos mais adiante. O terceiro subponto aqui da nossa lição, que diz assim, o que o cristão precisa saber sobre os bens materiais? Vamos lá para a leitura. Jesus estava condenando adquirir bens materiais. Jesus não estava condenando adquirir bens materiais, pois muitos homens de Deus possuíam riquezas, como por exemplo, Abraão, Isaac, Jacó, Salomão. É importante também destacar que Jesus ensinou ao povo a não desperdiçar nada, pois depois da multiplicação dos pães e peixes, ele ordenou, recolhei os pedaços que sobrejaram para que nada se perca. O crente que conhece as Sagradas Escrituras sabe que tudo que temos pertence a quem, meus amados? Pertence a Deus, foi o que eu já falei. Somos apenas administradores. Continuando.
e que toda a bênção vem dele. Como criou todas as coisas, ele é o proprietário e possuidor de tudo. E o homem não é dono de nada. Em relação aos bens materiais, o cristão não pode ser avarento ou acumulador egoísta. Precisamos ser como os crentes do primeiro século, cujo coração e a alma eram um e todas as coisas lhe eram comuns. Para que tanto dinheiro, meus amados? Se esse dinheiro não abençoa ninguém, para que tanto dinheiro, tanta riqueza, tanta coisa, se essas coisas não abençoam ninguém, eu não abençoo ninguém, para que isso? Nós vemos aqui a realidade no estado do Pará, queridos. Há quem diga que quase a metade do estado do Pará é da família Barbalho. Há quem diga que você pega um carro e anda quase que o dia inteiro atravessando fazenda desses homens, dessa família. Eu pergunto, para que tudo isso, queridos? Conta-se até uma história aqui no estado do Pará, de um homem muito rico, muito rico. Ele estava no seu helicóptero e, junto com um dos seus funcionários, sobrevoando aqui a região, e ele perguntou, rapaz, que fazenda bonita, né? Será que o dono não vende, não? Aí o funcionário ficou ali meio perplexo com aquela situação. Ele disse, mas senhor, essa fazenda é sua. Olha só, irmãos, a fazenda era do camarada e nem ele sabia de tanta coisa que tinha. Para que isso, irmãos? A Bíblia diz, se tendo o que vestir e o que comer, com isso estejais contentes, contentes. Oh Deus, oh Deus, oh Deus, que essas coisas possam fazer sentido na nossa vida, meu Pai. Que a tua igreja, Senhor, deixe de ser cada vez mais materialista e se apegue a Ti, Senhor. Continuando, meus amados, aqui dentro desse tópico, que diz, aqui no finalzinho, precisamos ser como os cristãos do primeiro século, cujo coração e a alma eram um e todas as coisas lhes eram comuns. Riqueza, toda a riqueza de Deus, é o que nós vimos aqui nesse tópico. Salmo 24, verso 1. Nós vamos ver a realidade aqui, meus amados, na Bíblia, de homens que eram ricos. Nós não podemos negar que na Bíblia nós encontramos homens de Deus, que eram ricos, mas não viviam em função disso. Porque as pessoas, para pregar a teologia da prosperidade, até crer nela, respaldam-se nisso. De dizer que Jó era rico, Abraão era rico, Salomão era rico. Se eles foram ricos, nós podemos também ser ricos. Eu sei que pode. A questão é que o Evangelho não se propõe a isso. Eles não enriqueceram por conta do Evangelho. Eles não enriqueceram pelo simples fato de serem cristãos. Eles trabalharam. Eles simplesmente trabalharam para ter aquilo, irmãos. Deus não estava a todo o vapor para os abençoar. Naturalmente, consequentemente, com o seu esforço, com o seu trabalho, eles conseguiram. Alguém faz campanha para ser rico, queridos. Marca-se cultos para serem ricos. Perde todo o sentido de culto. Culto é dar louvor a Deus. Onde que há louvor num culto de riqueza, de prosperidade? Não há, queridos, não há. Continuando aqui. Que as nossas posses, entenda isso, as nossas posses devem convergir para o reino. Ora, se a minha inteligência, se eu tenho inteligência, use a inteligência no reino. Se eu tenho alguma capacidade, use essa capacidade no reino. Se eu tenho algum talento, use esse talento no reino. Se eu tenho dinheiro, use o dinheiro no reino, queridos. Invista no reino de Deus. Invista pesadamente no reino de Deus. Algum tempo atrás saiu uma notícia de um ateu. Ele produziu um livro. O livro, ele distribuiu 5 milhões. Ele espalhou 5 milhões desse livro. E esse livro, ele é de encontro às verdades da palavra. O ateu, ele redigiu esse livro, escreveu o livro. Como ele tinha muito dinheiro, ele mandou imprimir 5 milhões de exemplares. Ele espalhou gratuitamente pelo mundo. Imagine, queridos, o tanto de dinheiro que esse ateu empregou para destruir o reino de Deus. Se nós fôssemos colocar um livro a cada R$1 cada livro, nós tínhamos mais ou menos 5 milhões que aquele ateu gastou.
mas coloque aí no preço médio de R$ 20 cada livro, 25 milhões de livros, o quanto de dinheiro esse ateu não empregou para ver o reino de Deus destruído. E muitos que se dizem servos de Deus, cheios do dinheiro, não têm coragem de abençoar a obra, não abrem a mão para a obra, não investem na obra. Oh, só Deus. E você é apenas administrador. Eu sou apenas administrador. Como nós estamos administrando o dinheiro que Deus deu para nós administrarmos, irmãos? É por isso que eu digo que muitos pastores prestarão contas com Deus. Eu não digo com isso com alegria no meu coração, mas na verdade com pesar. Muitos pastores prestarão contas com Deus, porque Deus colocou eles numa posição de administrar o recurso da igreja, mas ao invés de eles administrarem, investirem no reino, eles colocam tudo no seu bolso. Estão ricos, pastores podres de ricos, mas onde prestar contas com Deus? Onde prestar contas com Deus? Então, meus amados, avançando aqui na nossa lição, o segundo tópico da nossa lição, e tem muita coisa ainda, aguente firme, tem muita coisa ainda para o nosso aproveitamento aqui. O segundo tópico da nossa lição diz: a idolatria ao dinheiro. A idolatria ao dinheiro. Primeiro subponto: o coração no lugar certo. A leitura diz: nossos corações não podem estar apegados às coisas deste mundo. Nossa esperança e confiança devem estar em Jesus. Em breve, Cristo voltará para arrebatar a sua igreja, e não levaremos nada deste mundo. Porém, as nossas obras serão provadas pelo fogo. Teremos de prestar contas como um mordomo de tudo que fizemos com os nossos bens materiais. Segundo a parábola do mordomo fiel. Segundo a Bíblia de Estudo Pentecostal, a injustiça, a cobiça e o poder estão comumente envolvidos na acumulação e emprego das riquezas deste mundo. Veja só, irmãos, foi exatamente aquilo que eu acabei de dizer, que nós, um dia, iremos prestar conta com Deus, porque o que nós temos não é nosso, mas somos apenas mordomos, e iremos prestar conta. E esperamos em Deus que nessa prestação de contas, meus amados, nós possamos nos sair bem, administrar da melhor maneira possível diante do Senhor, sermos agradáveis ao Senhor, e o Senhor assim nos receber, por termos administrado muito bem os recursos ou aquilo que Deus colocou em nossas mãos. Eu coloco aqui aquilo que eu chamo de filhotes do dinheiro. Os filhotes do dinheiro. A injustiça, a cobiça e o poder. São raízes, são vertentes ou são consequências da questão do acúmulo do dinheiro, da riqueza. A injustiça, a cobiça e o poder. Na grande maioria, na vida das pessoas que têm dinheiro, queridos, essas verdades aqui, elas são reais. Injustiça, cobiça e poder. Ó, queridos, por isso que nós precisamos ainda mais ter cuidado em relação à riqueza, a esse acúmulo de dinheiro, a esse apego aos bens materiais, porque essa realidade, se nós não tivermos cuidado, nos alcançará. A injustiça, a cobiça e o poder. Vamos avançar, queridos. O segundo subponto: idolatria a Mamon. A leitura diz: Cristo nos chama para uma tomada de decisão. Juntar tesouro na terra ou no céu? Servir a Deus ou a Mamon? Lembre-se de que a dedicação a um desses vai gerar a exclusão de um outro, pois não há qualquer possibilidade de harmonizá-los. Nosso coração não pode estar dividido entre o que é terreno e o que é espiritual. Deus deseja lealdade ao seu povo. No momento em que o crente escolher o dinheiro, o conforto e bens que Mamon pode oferecer, certamente sua espiritualidade e comunhão com o Senhor estarão comprometidos. Quem conhece a Deus de modo pessoal jamais fará a escolha errada, pois sabe que ele abomina a idolatria. Abre aspas, diz: não terás outros deuses diante de mim. Idolatria é tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus em nossos
corações. Que tópico, meus amados, que tópico glorioso. Esse tópico então está dizendo que há essa verdade oposta entre servir a Deus e servir a Mamon. As riquezas que vêm de Deus, as riquezas espirituais do céu, do alto, e as riquezas desta terra são opostos. E eu preciso fazer uma escolha entre Deus e Mamon, entre as riquezas do céu e as riquezas deste mundo. Eu preciso fazer. Mas ao passo que eu faço uma escolha, eu vou automaticamente abandonando o outro. E a lição diz que Deus quer lealdade dos seus servos. Eu concluí que essa lealdade seria exclusividade. Deus quer exclusividade. Não que Deus seja um megalomaníaco, ou seja, um ser envolvido no desejo de querer ser engrandecido. Não. Deus, ele sabe quem ele é. Mas Deus quer exclusividade. Por isso que na sua palavra ele deixa essa verdade que nós precisamos fazer uma escolha. É tanto que ele diz assim: aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Ele não está impondo, ele está colocando o acondicional. Quer me seguir? Negue. O que ele está querendo dizer? Exclusividade. Ele quer exclusividade, queridos. E a Bíblia deixa claro que nós precisamos fazer uma decisão, uma escolha. Qual é a escolha que nós estamos fazendo? Qual é a decisão que nós estamos tomando? Sabendo que, quando eu escolho um, naturalmente eu rejeito o outro. Eu achei interessante, destaco aqui para nós, meus amados, quando a lição diz assim: quando nós decidimos pela riqueza, nossa espiritualidade e comunhão com o Senhor estarão comprometidos. Por quê? Por quê, queridos? Por que ao escolhermos o materialismo, as riquezas, a nossa espiritualidade estará comprometida? Porque nós iremos nos dedicar, a dedicação. Você ou eu nos dedicaremos, gastaremos mais tempo naquilo, mais dedicação, mais tempo, mais empenho, mais força, pensará mais naquilo, de maneira que não sobrará esforço para as coisas de Deus, esforço para buscar a Deus, esforço para congregar na casa do Senhor. Por isso que, ao passo que nós escolhemos as coisas, ao materialismo, a nossa vida espiritual ela vai definhando. É muito difícil ver alguém, queridos, ou é muito raro ver alguém que se dedicou a querer enriquecer, ter uma vida espiritual plena. Muito difícil, irmãos, muito difícil. Porque assim estaria contrariando as verdades que nós estamos aprendendo com base na Bíblia Sagrada. É muito difícil ver alguém espiritualmente pleno quando ele se dedica ao materialismo, à busca pela prosperidade, pelo acúmulo de bens. É muito difícil, queridos, é muito difícil. Continuando, o terceiro ponto da nossa lição, o subponto da nossa lição diz assim: a riqueza condenada por Cristo. A riqueza condenada por Cristo. A leitura diz: na parábola do rico insensato, Jesus aponta 3 erros cometidos pelo homem. O primeiro erro está no fato de que ele achava que tudo o que sua alma precisava era de bens materiais. Foi o que nós falamos lá no início, e até mesmo no meio dessa lição. Há um vazio dentro do homem, e esse vazio é o vazio da presença de Deus. A presença de Deus distanciou-se por causa do pecado. E o homem sente esse vazio e vai tentar preencher. E preenche com o quê? Com aquilo que é errado, que é as coisas materiais. É exatamente isso que esse homem de Lucas, no capítulo 12, do 13 ao 21, ele diz: alma, alma, regala-te, regala-te, alegra-te, folga-te, como se a alma dele necessitasse daquelas coisas. Ele estava errado. É tanto que vem uma voz do alto e diz: louco, ainda hoje pedirão a tua alma. O que tu tens preparado para quem ficará? Então vamos lá, a terceira coisa, ou 3 erros na vida deste homem. Primeiro, ele achar que a sua alma precisava era das coisas materiais. Segundo lugar, entendia que a essência da vida consistia em bens materiais. Ele achava que para ele ser feliz, para ele ser ditoso, para ele ser pleno, precisava de tudo aquilo, mas não precisava. É o mundo que nos engana, queridos. É o sistema maligno que quer nos condicionar a pensar, a achar que só seremos felizes se tivermos isso, e mais isso. Não, queridos. Mais uma vez cito o texto bíblico que diz: tendo que comer o que vestir, com isso, contentes. E o terceiro erro daquele homem, queridos, foi acreditar que poderia viver tempo suficiente
para desfrutar de tudo. Lembra que no início eu disse que a riqueza não garante longevidade? Esse homem caiu nesse erro. Ele acumulou, mas ele não imaginou, não pensou, não refletiu que de uma hora para outra a vida dele poderia ser ceifada, como de fato assim foi, segundo o relato bíblico. E talvez você esteja vivendo com o pensamento de adquirir, ter, mas você refletiu na brevidade da vida, que hoje pode ser o seu último dia, que hoje pode ser o seu último momento na face da terra, o seu último momento com a sua família, o seu último momento com os seus familiares, o seu último momento de comunhão com Deus nesta terra. Você já pensou nisso? Ou a sua mente só está na busca pela riqueza, da prosperidade? Cuidado, queridos, cuidado. Eu coloquei um apontamento dizendo assim: algo que menos se pensa. Se tem uma coisa que menos o ser humano pensa é com relação à brevidade da vida. A Bíblia aponta para duas coisas: a fragilidade da vida e a brevidade da vida. Uma coisa é breve, outra coisa é ser frágil. Nós não sabemos o que há por dentro de nós. Por mais que você faça exames e exames, e uma bateria de exames, e os exames não apontam nada, ainda assim, nada é 100%. Não tem como esses exames dizerem 100% como está a sua saúde. É por isso que tem pessoas que fazem uma série de exames, uma bateria de exames, nada foi atestado, mas na outra semana ele morre. Por quê? Por causa da fragilidade da vida. E a vida no sentido de breve é que nós vivemos, queridos, segundo o texto bíblico, 70 anos. Passando disso é canseira e enfado. Ora, se hoje você tem o quê? 40 anos, biblicamente falando, você tem mais 30 anos. 30 anos de vida. Lógico que nada garante que nós chegaremos aos 70 de fato. Então entenda, queridos, essa é uma realidade pouco refletida, que na verdade nós deveríamos refletir, seja na nossa brevidade de vida e na nossa fragilidade da vida. Aí sim, nós iremos dar valor naquilo que de fato deve ser dado valor, principalmente com relação ao reino. Porque o próprio Cristo disse: buscai primeiramente o reino, foque no reino, busque o reino, apegue-se ao reino, as outras coisas serão consequências, serão acrescentadas. Amém, meus amados? Tem uma leitura ainda aqui, uma frase que eu destaquei aqui dizendo: o acumular riqueza não traz contentamento, pois nunca está satisfeito, mas sempre querendo mais e mais e mais e mais. Como eu já falei aqui no decorrer dessa lição, o mundo condiciona a nossa mente a achar que nós seremos felizes quando o dinheiro nós tivermos. Mas entenda, quando você chegar num nível, você sempre vai querer mais. Você sempre vai querer mais. Você sempre vai querer mais. Nunca haverá uma satisfação no dinheiro. O dinheiro não satisfaz, querido, entenda. O dinheiro não satisfaz. Nós precisamos estar atentos em relação a isso. No finalzinho aqui tem uma leitura que diz: Jesus condena tanto o egoísmo advindo das riquezas, quanto também a confiança nela. Mas infelizmente vivemos em uma sociedade dominada pelo materialismo, onde muitos só pensam em lucros e benefícios materiais, até mesmo nos cultos. Hoje os cultos, queridos, diferentemente de como deve ser, porque culto é o quê? É dar, é oferecer. Mas os líderes estão condicionando os seus liderados a irem a uma igreja a quê? A buscar. Você sabe, você conhece o contexto religioso. Quando um líder diz: quem veio buscar sua bênção hoje, irmão? Quem veio buscar sua bênção hoje, irmão? Será que é isso mesmo de fato, queridos? Será que cultuar é isso de buscar uma bênção? Será que a minha ida a um templo é para ir buscar uma bênção? Ou é para ofertar? Ou é para dar? Por isso, queridos, nós estamos vivendo essa decadência espiritual. A igreja está decadente. Líderes materialistas, líderes avarentos, líderes que só pensam em dinheiro, em prosperidade, em bênçãos, em riqueza. E a sua igreja, ou a igreja que eles estão à frente, também vai tomando o mesmo rumo. Mas nós precisamos tomar uma posição contrária, queridos, e ter Deus como de fato aquilo que nós devemos buscar para a nossa vida. Amém? Vamos para o terceiro ponto da nossa lição. O terceiro ponto da nossa lição diz assim, queridos: vivendo a quietude espiritual em Deus. Eu acredito que não há nada melhor, queridos, do que uma alma em paz. Eu acredito que não há nada melhor do que um espírito
refrigerado, uma alma que desfrute da quietude. E essas coisas, meus amados, nós só encontramos em Deus. Somente em Deus você vai encontrar a paz. Somente em Deus você vai encontrar o refrigério. Somente em Deus você vai encontrar aquilo que você acha que vai encontrar nas coisas materiais. Pelo contrário, essas coisas só trarão mais dissabores, queridos. Mas em Deus sim nós encontramos essa quietude, é o que nós vamos ver agora. Então vamos lá. Os males advindo das preocupações. Veja só. Devemos estar atentos ou sempre alertas, pois não é somente Mamon que pode nos levar à queda, mas as preocupações demasiadas com o futuro e com a nossa subsistência podem comprometer a nossa vida espiritual e a nossa saúde mental. A preocupação demasiada com o futuro revela falta de confiança em Deus. Olha só, irmãos. Olha só que quando nós decidimos buscar as coisas desta terra, temos o nosso alvo e despendemos muita força, muito da nossa energia, anos e meses da nossa vida nas coisas desta terra, somente nela isso revela a falta de confiança em Deus. Isso é preocupante, porque a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Quando nós não confiamos em Deus, isso é prejudicial para a nossa vida, não agrada ao coração do Senhor. Avançando. Mesmo em tempos difíceis, não podemos viver preocupados e ansiosos, pois temos um Deus que tem cuidado de nós. Nós temos que ter essa certeza, queridos, que Deus está conosco. Por esses dias, ministrando na congregação, o Salmo 121, quando ele diz que Deus é a nossa sombra, a nossa direita. O que isso significa? Que símbolo é esse que Deus é a nossa sombra, a nossa direita? É que você não consegue imaginar alguém que não reflita uma sombra. Ou seja, onde você estiver, a sombra estará ali com você. De igual modo o Senhor. Onde nós estivermos, Deus também estará. Onde nós estivermos, até mesmo nas circunstâncias mais adversas, Deus estará conosco também, queridos. Avançando. Ele já nos concedeu a salvação e provará tudo de que precisamos. Bendito seja o nome do Senhor. Continuando a leitura. Não podemos viver como Marta, que poderia estar o quê? Aos pés de Jesus, mas optou em andar distraída em muitos serviços. Quando não temos equilíbrio, a preocupação e o serviço em excesso, eles roubam a nossa comunhão com Deus. Lembra que entre uma coisa e outra, se eu dedico para uma coisa, a outra vai definhando. Se eu dedico a minha atenção às coisas do mundo, a minha espiritualidade vai definhando. A minha comunhão com Deus vai definhando, é o que está dizendo aqui a nossa lição. Precisamos trabalhar e servir ao Senhor, ou seja, o equilíbrio. Deus sabe, queridos, porque foi Ele que nos criou. Deus sabe das nossas necessidades básicas. Deus sabe que nós precisamos de situações para a nossa subsistência. Deus sabe, mas Ele também nos dá o Espírito Santo dEle, para que tenhamos o que é o equilíbrio. O que Deus quer é que nós tenhamos equilíbrio nessas coisas, querido. Continuando. Mas jamais podemos nos esquecer de que nossa tarefa mais importante é a nossa devoção e adoração a Ele, bendito seja o nome do Senhor. Trazendo aqui alguns apontamentos para nós, queridos. Quando a nossa lição diz assim, devemos estar sempre alerta, pois não é somente Mamon que pode nos levar à queda, mas as preocupações demasiadas com o futuro e com a nossa subsistência podem comprometer a nossa vida espiritual e a nossa saúde mental. Essa busca pelo enriquecimento, ou até mesmo as preocupações, como o próprio Cristo disse, o que havemos de comer, o que havemos de vestir, essas preocupações não somente afetam o aspecto espiritual, ou seja, definhamos espiritualmente, mas também adoecemos o corpo. Por isso que hoje muitos consideram que nós estamos vivendo o mal do século. Qual é o mal do século? A depressão, a ansiedade. Depressão e ansiedade são os males deste século. E o Hernandes Dias Lopes muito bem expressou dizendo que depressão é excesso de passado e ansiedade é excesso de futuro. Alguém que está depressivo é alguém que está preso ao passado. Alguém que está vivendo a ansiedade é alguém que está preso no futuro. A Bíblia diz: basta cada dia o seu próprio mal.
A Bíblia diz que na minha ansiedade, ansioso que eu esteja, por mais ansioso que eu esteja, eu não consigo avançar um palmo à minha frente, queridos. Entenda isso. Se você se coloca diante de um pé de laranja, e não é tempo de laranja, mas você chega e começa a gritar na frente dela, dá laranja, dá laranja, dá laranja, dá laranja, vai resolver alguma coisa? Absolutamente não. Se você chega diante de um relógio, ele é meio-dia em ponto e você quer que ele chegue a meio-dia e 5. Meio-dia em ponto, você se coloca diante dele e começa a gritar, chega meio-dia e 5, chega meio-dia e 5, chega meio-dia e 5. Vai chegar, por mais que você grite, não vai chegar. Porque o ponteiro tem que ir até chegar no meio-dia e 5. A laranja tem que chegar no tempo certo para ela produzir. Então a Bíblia diz, para tudo tem um tempo determinado debaixo da terra. Não adianta, ainda que na sua ansiedade você não vai conseguir avançar, querido. Entenda isso. Mas pelas pessoas não entenderem isso, que para tudo tem um tempo determinado, um tempo dentro, específico, certo, não podemos adiantar. As pessoas estão doentes. E eu concluo dizendo essa parte assim, todo excesso é prejudicial. Todo excesso é prejudicial. Depressão, excesso de passado. Ansiedade, excesso de futuro. Todo excesso, meus amados, todo excesso é prejudicial e precisamos estar atentos em relação a isso. Aqui no final, ou no final do primeiro parágrafo, diz aí assim: Ele, Jesus, já nos concedeu a salvação e proverá tudo de que precisamos. Existe um ensino chamado suficiência em Deus. Deus é a nossa suficiência. Ou seja, alegrarmos, ou nos alegrarmos em Deus. Deus ser a nossa alegria. Ora, querido, quando nós imaginamos que perdidos nós estávamos, escravos, vendidos a Satanás, mas Cristo nos comprou, Cristo nos adotou, ou Deus nos adotou pela pessoa do seu Filho Jesus Cristo. Hoje, nós temos, pelo sacrifício do Senhor, o perdão dos nossos pecados e a oportunidade de irmos para o céu. Só isso é suficiente, meus irmãos, para vivermos felizes. Por isso que dizemos a suficiência em Deus. Eu ensino, queridos, dependendo da oportunidade, a vivermos assim, não com base naquilo que Deus pode nos dar, mas com base naquilo que Ele já deu. Porque se vivemos com base naquilo que Ele pode nos dar, pode ser que na bondade dEle, na vontade dEle, Ele não venha nos dar. E nós vamos o quê? Nos entristecer. Pode ser que nós estejamos querendo alguma coisa muito, mas Deus pode nos dar. E virá as frustrações. E Deus não nos dá porque Ele é mau. Deus não nos dá porque Ele sabe que aquilo será prejudicial para nós. Mas na nossa limitação nós não entendemos. E acabamos o quê? Nos entristecendo. Mas ao passo que eu sirvo a Deus, adoro a Deus, vivo a minha vida com base no que Ele já fez, aí sim, já está concreto, já está feito. E quando eu olho para trás, o que eu enxergo? O que Deus fez por mim. Enviou o Filho dele para morrer na cruz do Calvário, para nos dar salvação, queridos. Por isso que nós precisamos estar satisfeitos em Deus. Tudo que vier para nós, queridos, é lucro. Lembra daquela passagem que os discípulos saíram para evangelizar, pregar as boas novas e voltaram alegres e saltitantes, dizendo: Senhor, Senhor, até os demônios se submetem ao teu nome e são expulsos. Jesus disse: alegre-se, não por isso. Alegre-se pelo fato de saber que o vosso nome está o quê? Escrito nos livros dos céus, queridos. Que essa seja a nossa alegria, saber que o nosso nome está escrito no livro da vida. Vamos para o segundo subponto desse tópico, que diz assim: vivendo sem inquietação. Vivendo sem inquietação. Aqui que entra, meus amados, eu já falei isso, o contrário. Porque eu estou dizendo que o mundo prega que quanto mais dinheiro você vai ter, mais felicidade você vai ter. Não é assim, irmãos? Você entende dessa maneira? Mas não é verdade. Quanto mais dinheiro você tiver, mais inquietude terá. Entenda isso, querido. Pode ser que o dinheiro ele proporcione alguns momentos de prazer. Pode ser que. Mas ele trará muitas inquietudes. A começar, para que você venha conseguir ele, trabalhar muito. Despender muito da sua força para tê-lo. Para manter aquele dinheiro. Para manter as coisas que você já tem. Tem que trabalhar muito para sustentar aquilo que você está adquirindo. Então, veja como é o contrário, irmãos. O mundo diz que quanto mais dinheiro você vai ter, mais quietude você vai ter, mas na verdade não é, queridos, não é.
É aquilo que eu já falei, o que a Bíblia também fala. Tendo que comer o que beber, contente-se, esteja com isso contente. Vamos lá para a leitura. Vivendo sem inquietação. O materialismo afastou o homem da sua quietude, da simplicidade, do contato com a natureza, da qual poderíamos extrair grandes e preciosas lições para a sua vida. Para mostrar que não devemos estar inquietos, Jesus usa como referência as aves. Elas não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, mas o Pai Celestial as sustenta. Além de Deus saber que nós precisamos de coisa, Ele também nos sustenta, queridos. E Jesus ilustrou isso nas aves. Não significa que eu vou estar agora deitado, de braços cruzados, assobeando, esperando cair do céu. Não é isso. Mas é a questão do desespero. Não precisa desesperar. Vá caminhando conforme as suas forças e Deus vai lhe abençoando no decorrer da sua trajetória, da sua caminhada. Avançando. Só podemos viver sem inquietação quando tomamos consciência, veja só, de que vou ler de novo, só podemos viver sem inquietação quando tomamos consciência de que somos filhos de Deus e que seu cuidado é especial para conosco. Os que vivem com maus pressentimentos, em aflição, angústia, preocupam-se indevidamente pelo que vai acontecer no dia seguinte. Estão ignorando as promessas divinas. Que venhamos a lançar toda a nossa ansiedade sobre Deus, pois Ele é quem cuida de nós. Se vivermos ansiosos, o máximo que isso vai acontecer conosco, queridos, é o quê? O adoecimento da mente, coração perturbado, angustiado, sem paz. Confiemos no Senhor que Ele provê. Confiemos no Senhor que Ele enxerga. Ele sabe exatamente o que você está passando. Ele sabe exatamente a sua dor. Ele conhece. Mas tenha paciência, tenha calma. Confie no Senhor. Não se desespere. Deus tem a resposta para nós, queridos. Avançando, terceiro ponto da nossa lição, o subponto diz assim: vivendo sossegados em Deus. A leitura diz: não viva inquieto, preocupado, em aflição, gastando suas energias naquilo que pode prejudicar sua saúde. Devemos viver sossegados e quietos, confiando no Todo-Poderoso, pois não podemos modificar ou acrescentar nada com as nossas preocupações, não podemos acrescentar nada. Observe, Jesus nos ensina que Deus cuida de nós, cuida das aves, e dos lírios do campo, de modo que nem mesmo Salomão, com toda a sua riqueza, se vestiu como qualquer um deles. As lindas flores são transitórias, passageiras, logo se tornam inexistentes. Mas o cuidado divino está direcionado para essas pequenas coisas. Não cuidará Ele muito mais dos seus filhos? Para viver a quietude, o crente precisa buscar o reino de Deus e a sua justiça. Foi o conselho do Senhor Jesus Cristo para os seus discípulos. Busque o reino. Não se preocupe com essas coisas, porque Deus vai acrescentar. Veja, queridos, o padrão de Deus ou a lógica de Deus. A Bíblia, o próprio Cristo disse que a maneira como as flores, os lírios do campo se vestiam, nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como eles. Você consegue observar o padrão de riqueza de Deus, o padrão de glória de Deus, a simplicidade. Enquanto que para muitos rico era Salomão, mas para Deus, quem se vestia de glória, de esplendor, eram os lírios do campo, na sua simplicidade. Essa é a visão de Deus em relação à glória, à pujança. Essa é a visão de Deus, a simplicidade. Que vivamos então, meus amados, essa simplicidade, que possamos de fato e de verdade confiar no Senhor. E nessa confiança, desfrutarmos da quietude. Porque não adianta termos tantas coisas e não termos paz no nosso coração. E Ele é o príncipe da paz, bendito seja o nome do Senhor. Vamos agora para a nossa conclusão, meus amados, que diz assim: os filhos de Deus devem estar conscientes de que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai. Somos abençoados pelo Senhor com os nossos bens, mas nosso coração
não está nas riquezas deste mundo. Não amemos o dinheiro e usemos todo o nosso recurso para o quê? Para a expansão do reino de Deus. Por mais, querido, que você tenha muito dinheiro e desfrute até de paz, invista no reino. Não adianta você ter muito dinheiro e não investir no reino. Por mais que você não tenha muito, mas invista também no reino. Você vai sentir muito mais prazer nisso. Você vai se sentir muito mais útil para Deus, para o mundo, para as pessoas. Queridos, vivamos contentes em Deus. Mudemos a nossa prioridade, que a nossa prioridade seja o reino do Senhor. Fique na paz do Senhor. Foi um prazer ter você até agora aqui conosco. Esperamos você até na próxima lição. Permitindo o Senhor, estaremos aqui. Que Deus abençoe. Amém e amém.